IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. A plataforma de dados brasileiros no exterior faz a sistematização e divulgação das mais diversas informações sobre a presença de brasileiros em outros países. Nós separamos alguns desses dados para debater o contexto atual desse fenômeno, e para isso vamos conversar com a Camila Escudeiro, que é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora pesquisadora da Universidade Metodista de São Paulo e coordenadora da plataforma. Camila, um dos dados recentes que mais chamam a atenção é em relação às remessas de dinheiro para o exterior. Segundo o Banco Central, foram enviados do Brasil 2,1 bilhões de reais, com destaque para Estados Unidos, Portugal e Canadá. Em linhas gerais, o que é que esses dados significam? Bom, eu acho que significa, sim, o que a gente já sabe, que os migrantes são centrais para a economia, mas não só para a economia do país de destino, onde eles estão alocados, mas para a economia do país de origem também. Porque tem aquela falsa ideia de que o imigrante, uma vez que foi e abandonou o país, e não necessariamente, né? A imigração não é ruptura, ela é cíclica. Então, o que a gente vê é que essa força de trabalho do migrante, ela repercute não só no país onde ele está alocado, no país de destino, mas é fundamental para o país de origem também. Recentemente saiu um relatório do Banco Mundial que diz que hoje há a estimativa de que existam no mundo 184 milhões de migrantes, o que significa 2,3% da população mundial, e 40% desses 184 milhões vivem em países de alta renda. E se a gente olhar no caso brasileiro, a gente tem um cenário bem parecido, né? Hoje a gente tem uma estimativa de 4 milhões e 400 mil brasileiros morando em outros países, mas a grande maioria está em países de alta renda, né? Estados Unidos, Japão, Reino Unido e outros países da Europa, Canadá, né? Então, esses dados mostram que o quão é importante cuidar dessa população, porque eles têm a questão migratória, ela não só resulta em novas habilidades, novos dinamismos para a sociedade, mas resulta também em impactos financeiros, né? Movimenta a economia. Perfeito. E em termos populacionais, né, como você até comentou, o número estimado de brasileiros residentes em outros países passou de 4,2 milhões em 2020 e 4,4 milhões em 2021. É possível saber qual que é o perfil dessa população, né? Os brasileiros, principalmente, eles vão para o exterior para trabalhar, para que eles vão para o exterior? Então, essa é a pergunta do milhão, né? Qual o perfil dessa população? A gente tem, o que a gente pode dizer assim, é uma população muito heterogênea, muito, né? Então, que significam condições sociais e econômicas muito de acordo, uma população muito composta de acordo com as condições sociais e econômicas do seu local de origem e também relacionadas a questões do país de destino, né? Mas o que a gente tem visto recentemente é assim, o trabalho e aquela ideia de uma busca por uma vida melhor são fatores predominantes ainda de motivação da imigração, mas há variações, mas ainda são fatores, a questão do trabalho, de você ter outras oportunidades, ainda é um fator predominante. Mas a gente tem visto hoje um nível de escolaridade maior dessa população em relação ao passado. A gente tem também pessoas oriundas da classe média que têm algum recurso financeiro para se manter no país de destino, ainda que não tenham licença para trabalhar nas suas respectivas áreas, né? Porque a gente sabe toda a questão da revalidação do diploma, tudo isso é bastante complicado, mas pessoas oriundas não só das classes mais baixas, mas das mais altas também. Uma saída de brasileiros, inclusive das grandes capitais, né? Antigamente era um fenômeno que estava mais relacionado ao interior, e hoje a gente já tem uma população saindo das grandes capitais. Um desejo de retorno menos explícito, né? Antes tinha muita aquela ideia, eu vou, faço a minha vida e volto. Hoje em dia, não. Se tudo der certo, eu fico, né? Um protagonismo da mulher muito grande. Também no começo a gente tinha o homem que ia, muitas vezes deixava a família ou mandava o dinheiro e tinha aquela ideia de retornar ou mesmo levar a família para lá. Hoje em dia a gente já tem mulheres à frente do processo migratório
E nas classes mais baixas, essas mulheres como arrimo de família, né, para sustentar a família que fica, ou nas classes mais altas, muito relacionada à questão da independência e do empoderamento e o papel social que a mulher desempenha hoje, né? A gente também tem uma coisa que contribui aí para o perfil, para a gente pensar o perfil, é um planejamento maior da iniciativa migratória, né? Principalmente quando o país é mais longe. Então, no caso de Japão, Austrália, o planejamento do processo começa muito antes, a busca por informações e etc. Né? Temos também a migração, é uma característica hoje, a migração de toda a família, né? Não mais só tirando aí exceções, muitas famílias vão já inteira de uma vez, né? A existência de novas gerações que são brasileiras, mas nunca estiveram no Brasil. Então, são os filhos desses imigrantes, que a gente tem as primeiras levas na década de 80. Então, hoje, esses imigrantes que foram, já têm filhos, já têm netos. Só que são pessoas que são brasileiras, mas, sim, apesar de terem nascido lá, têm um vínculo com o Brasil, às vezes, mas nunca voltaram, principalmente em caso de situação irregular, migratória irregular, né? Então, falam português, tem os hábitos do Brasil que foram levados para os pais, mas não, são novas gerações, são brasileiros que não conhecem o Brasil. E também a gente tem um fenômeno agora, com o envelhecimento da população, um retorno de idosos, né? Então, pessoas que passaram a vida inteira em outros países, mas não querem, por conta de vínculos afetivos, muitas vezes não querem morrer no país de destino, então querem voltar para suas origens, para suas raízes. Então, a gente tem visto isso também. E aí, mais ou menos esse é o perfil que a gente tem hoje, né? De ordem prática, o que significa? É que a população, há muito imaginário, né, de como vivem os brasileiros, né? Não só os brasileiros no exterior, mas a imigração, de um modo geral, as pessoas ainda pensam que a pessoa vai para ficar rica, né? E aí fica rica, e aí, enfim, não tem, né? Não tem nada disso. O que a gente vê, assim, que de ordem prática, a população brasileira nos outros países, eu nem sei se eu estou me adiantando um pouquinho ou não, mas a população brasileira dos outros países, que vive em outros países, ela tem dificuldade como um brasileiro comum, né? Todas as dificuldades que o brasileiro comum vive aqui, busca de emprego, de moradia, de escola, tudo isso, ela vive no exterior também. Só que no exterior, normalmente, essas dificuldades costumam ser um pouquinho mais potencializadas por conta da falta de apoio, principalmente familiar, né? Desconhecimento de alguns aspectos legislativos, jurídicos, sociais, culturais, né? Então, tudo isso influencia. E de ordem identitária, eu acho assim que, independentemente do tempo que essa pessoa permanece no país de origem, no país de destino, desculpa, ela nunca vai ser de lá, mas também ela não é mais daqui. Né? Ela nunca vai ser um cidadão, ainda que ela esteja numa situação regular, uma naturalizada, enfim, há muito tempo, ela sempre vai ter a ideia de que ela não pertence àquele mundo. Mas também, se ela volta para o Brasil, ela não pertence mais aqui, porque tudo mudou. Né? A imigração é uma constante na questão no binômio espaço-tempo. Ela pode voltar para o mesmo espaço físico, mas ela não pode voltar mais para o mesmo tempo. Né? Então, ainda que ela volte para casa que ela nasceu e tal, não vai ser mais a mesma coisa, né? Então, eu acho que esse é um conflito aí que todo imigrante acaba vivendo. Pois é, aí você até comentou, né, sobre a condição desses brasileiros no exterior, né? Então, dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos tópicos que se referem à importância de facilitar a migração e a mobilidade ordenada e segura das pessoas. É nesse sentido que você se refere? Essas pessoas hoje, inclusive, elas são assistidas muitas vezes pela OIM, né? Mas qual que é a condição delas no exterior hoje, assim, em linhas gerais, né? Porque nós temos vários perfis aí desse movimento migratório. O que a gente tem, a gente tem um fluxo, comparado aos outros países, a gente tem um fluxo migratório muito recente, né? Começou na década de 80, com os primeiros brasileiros, um pouco antes com os primeiros brasileiros indo para o Paraguai, né? Os chamados brasiguais, depois um fluxo muito maior para os Estados Unidos. E foi aí também, e nesse momento, nessa década de 80, assim, a gente pode afirmar que inexistiam políticas públicas para essa população, né? Isso foi sendo construído ao longo do tempo, e aí, assim, é um problema assim, do Brasil como todo, não é só no caso migratório. As políticas públicas, elas sofrem avanços, mas elas sofrem retrocessos também, né? Elas estão muito ligadas à questão de governo e não de Estado.
Então, muda governo, muda política, né? Então, aquela coisa toda. E aí a gente tem algumas políticas públicas voltadas para imigrantes e alguns avanços muito significativos, né? Então, a gente tem uma rede consular ampla, apesar dela ainda ser ter a estrutura um pouco engessada, ela é muito ampla, atende bastante países. A gente tem a figura do consulado itinerante, porque nos países ou nos estados que não tem consulado, uma equipe do consulado vai levar os serviços que a população precisa. Teve a questão da carteira consular na década de 90, que era um documento com foto que qualquer brasileiro podia tirar no exterior. Teve uma iniciativa muito, muito importante, mais recentemente, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, as conferências de representantes brasileiros no exterior, que foi juntar essa população para escutá-los, discutir as demandas, e isso resultou em muitos projetos. O INSEJA também, não sei se você já ouviu falar que é um exame para quem não concluiu o ensino médio ou o ensino fundamental na idade adequada, ele pode concluir pelo INSEJA aqui no Brasil. E esse INSEJA é aplicado no exterior também, para a população do exterior, inclusive para a população em alguns países, como Japão e Guiana Francesa, inclusive para pessoas privadas de liberdade, né, que estão em presídios. Então, a gente tem avanços, mas não avança na velocidade que a gente precisa, né? E na velocidade no alcance também, porque assim, a migração não é assim fácil, não migre. Não, mas você tem que migrar numa situação planejada, numa situação regular, né? Para que você tenha, porque as dificuldades são múltiplas, né? Como eu acabei de dizer, né? E é uma dificuldade constante. E se vai ainda numa situação de vulnerabilidade, aí é pior, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda de um olhar atento para estimular a migração, a migração regular, a migração consciente, né? A migração planejada. É isso que é importante a gente ter. Porque as pessoas migram, né? Sempre migraram e vão continuar migrando. E que bom que migram. Exatamente, pois é. E aí, até a última questão, nós temos um movimento grande, aí um número enorme de estudantes, seja de graduação, mestrado, doutorado, que migram para o exterior, inclusive com bolsas, né? Assim, elas migram completamente assistidas por outros países. São pessoas altamente capacitadas que contribuirão com pesquisas, né, nesses países que ofertam, inclusive, essas bolsas. Mas para o Brasil, por outro lado, também é um problema porque nós acabamos não retendo, né, esses cientistas, esses pesquisadores, etc. De que forma que o Brasil poderia reter esses talentos ou talvez não ter assim essa evasão tão grande? Eu acho assim, não é uma questão de reter os talentos, mas porque a gente sabe que a área da pesquisa é muito importante essa circulação do conhecimento, a circulação das pessoas. É muito importante que o pesquisador vá a outros países para conhecer novas metodologias, para conhecer novas técnicas, para conhecer novas referências de literatura, né? Você está nessa área, você sabe. Então, essa circulação do conhecimento é fundamental e faz parte do aperfeiçoamento da pesquisa, você ter esse contato com o que está sendo pesquisado no exterior. Eu acho que a questão aí não é reter o talento, a questão é dar oportunidade para ele voltar e ficar aqui no Brasil. Porque o que a gente vê, a própria política da CAPES, que é a agência do Ministério da Educação, agência não, órgão, né, do Ministério da Educação que regulamenta aí a pós-graduação, ela tem um histórico importante de financiamento de pesquisas no exterior, né? É uma política pública isso e funciona bem. Agora, a questão é quando essa pessoa volta, assim, dar oportunidade para essa pessoa voltar e trabalhar aqui, porque aqui no Brasil a gente não tem a carreira de pesquisador. Né? A gente tem quando aquele doutor, aquele pós-doutor está atrelado a algum programa de pós-graduação. Mas as universidades não absorvem todos os doutores que são formados. Né? E aí, essa pessoa tem uma formação altamente qualificada, né? Tem pós-doutorado em universidades de ponta, tem um conhecimento muito grande sobre aquele assunto, só que se ela volta ao Brasil, ela não encontra um campo de trabalho para aplicar tudo aquilo. Né? Então, eu acho que a questão não é reter esses talentos, não, é estimular essa saída, essa circulação, é fundamental. Mas, mais que isso, dar condições para essas pessoas altamente qualificadas trabalharem aqui.
né? Trabalharem aqui no Brasil, terem um plano de carreira, terem salários condizentes com as suas funções, né? Eu acho que é isso que falta. Perfeito, Camila, obrigada. Lembrando, então, que, né, a plataforma Brasileiros no Exterior tem um site, www.brasileirosnoexterior.org. Nós vamos deixar também aqui na descrição do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, nós agradecemos a sua participação, Camila. Lembrando que a plataforma ela reúne dados super interessantes sobre renda, movimentação financeira, dados demográficos, enfim, uma série, né, uma fonte de consulta muito interessante. Então, muito obrigada aí por adiantar alguns dados, mostrar um pouquinho do panorama, né, de como estão, quem são esses brasileiros que estão fora, e mais informações, então, temos na plataforma. Obrigada. Eu que agradeço. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!